Como elaborar a metodologia? A metodologia é o caminho interessante para você realizar a sua pesquisa. Através dela, é mostrado como é que os dados eles vão ser coletados, como vão ser analisados, como é que vai ser feita a interpretação dos dados. Na metodologia, é estabelecidos os métodos, as técnicas, os instrumentos que vão ser utilizados na obtenção dos dados. Título e numeração. A metodologia é um capítulo, lembre-se disso. Ela deve conter um título específico. As normas da BNT, ela não oferece regras específicas para a metodologia. Entretanto, na hora de você fazer citações, é necessário usar a NBR 10.520 de 2023, que trata sobre como são feitas citações dentro do texto. As diretrizes gerais de formatação são: primeiro, a justificativa das margens. Então deve estar justificada, ou seja, a margem da esquerda igual à margem da direita. As linhas têm comprimento igual. O espaçamento entre as linhas é de 1,5. Cada parágrafo ele tem que ter um recuo de um tab. A fonte utilizada pode ser a Times ou a Arial. E o tamanho, 12. Qual o tamanho ideal da metodologia? Não existe uma regra específica. O importante é garantir que os aspectos metodológicos relevantes sejam explicados. Então, com 2 ou 3 páginas em média, pode ser bem abordado os seus aspectos metodológicos. O roteiro: definição de metodologia, depois o método a ser utilizado, o universo a ser pesquisado, a tipologia da pesquisa e os instrumentos de coleta e análise de dados. Em relação à definição de metodologia, procure mencionar o conceito, o que é metodologia, qual a importância na estruturação e na execução do seu trabalho de conclusão de curso. Quando você for fazer essa parte, não esqueça de usar ao mínimo uma citação. Método: ele pode ser qualitativo, quantitativo ou um misto entre eles dois. O método qualitativo, ele utiliza uma abordagem através de entrevistas, de observações e a coleta de dados subjetivos. Por exemplo, saber opiniões, comportamentos. Então, entre as características está uma investigação aprofundada de um número reduzido de casos. O enfoque é nas interpretações e também nos significados dos participantes. Já a abordagem quantitativa, ela utiliza dados estatísticos, permite generalizações e padrões. Para alcançar esse método quantitativo, são utilizados questionários, escalas, bases de dados, e há uma ampla coleta de dados para que seja possível fazer a análise e interpretação estatística. O método misto é uma combinação dos métodos qualitativos e quantitativos. Quando falamos de universo, estamos delimitando o conjunto de elementos que vão ser estudados ou analisados pela pesquisa. Ou seja, é necessário especificar o público-alvo ou a área geográfica que vai ser pesquisada, o grupo de estudo. Então, defina esse universo. Tipologia da pesquisa. Existem 4 abordagens principais: a exploratória, a descritiva, a explicativa e a experimental. A exploratória, ela busca investigar o tema pouco explorado. Ela vai em busca de novas ideias, de
um conhecimento maior sobre aquele assunto. Uma das suas características é a inclusão de entrevistas em profundidade. Na exploratória, pode-se fazer também uma revisão bibliográfica do tema relevante que está sendo estudado, ou um estudo de caso. A tipologia descritiva, ela busca analisar o ambiente que está sendo estudado, descrever os aspectos de um fenômeno. A tipologia explicativa, ela busca as relações de causa e efeito. E a tipologia experimental é quando a pesquisa é conduzida no laboratório, no ambiente controlado, onde você pode organizar os seus experimentos e fazer testes de hipóteses e levantar teorias. Instrumentos de coleta e análise de dados. Ou seja, nesse ponto, o tópico da metodologia, são detalhados os instrumentos. O que é que você vai utilizar para fazer a pesquisa? Questionários, entrevista, vai ser feita uma análise documental? Então, mostre isso, registre isso lá na metodologia. Vamos fazer uma síntese geral do que nós falamos e dar alguns esclarecimentos adicionais. Quando se fala de método, lembre-se, o método é o ponto-chave para se fazer a pesquisa. Ele pode ser qualitativo, quantitativo, ou pode ser uma combinação desses dois métodos. Então, você deve explicar por que você escolheu esse método, porque ele é apropriado para o estudo que você vai realizar. Destaque, por exemplo, as vantagens, como ele vai contribuir. Por exemplo, você tem a pergunta de pesquisa, como é que ele vai ajudar a alcançar a resposta para a sua pergunta de pesquisa? No caso do universo, defina claramente que universo que você vai trabalhar. Como é a amostra que você vai escolher? Qual a representatividade da amostra dentro do seu universo? Tipologia da pesquisa. Exploratória, descritiva, explicativa, experimental. Qual que se aplica melhor ao trabalho, ao que você está focando em relação à sua pesquisa? Instrumentos de coleta de dados. Então, descreva, coloque por escrito o que é que você vai utilizar para coletar os seus dados. São questionários, são entrevistas. E análise de dados. Explique como é que vai ser feita a análise após a coleta dos dados. Então, os métodos, as técnicas que vão ser utilizadas. Você vai utilizar ferramentas estatísticas, ferramentas qualitativas de exploração de dados. Como vai ser essa análise? Que recursos computacionais, tecnológicos você vai utilizar para trabalhar os seus dados? Então, você faz isso dentro da análise de dados. Com isso, você fecha esse capítulo com a metodologia bem definida, com clareza e, principalmente, bem detalhada para que o leitor entenda a sua linha de raciocínio e possa reproduzir em estudos posteriores.